Nessa noite eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Amém. No livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 30, nós vamos ler até o 40. Quem estava ontem no culto está assustado, dizendo: ué, o pastor vai pregar a mesma coisa que pregou ontem? Eu vou pregar a continuação daquilo que eu preguei ontem. Se coloque de pé. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Nós vamos ler até o 39, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Ao redor do altar fez uma valeta, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: faça a segunda vez, e o fizeram. E disse ainda: faz a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até a valeta se encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. E vendo o povo, caiu sobre os seus rostos, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, fala com a gente nessa noite, por graça e por misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Caia fogo do céu, queima este altar. Aleluia. Ontem eu preguei no melhor culto jovem da cidade, Rede de Adoradores Hebron. E eu preguei esse mesmo texto, e eu trouxe a perspectiva de 2 cultos acontecendo. Um culto com 450 pessoas, que estava bombando, a galera estava indo mesmo. E um culto com uma pessoa, uma igreja mais fraquinha, menorzinha, que talvez não se movia tanto. E um culto cheio de doideirada, era nego gritando, era se cortando, era clamando, era gritando, era fazendo todo tipo de coisas. E o engraçado é que nesse culto nada aconteceu. O céu não se moveu, as coisas não fluíram. Eles ficaram gritando, clamando, buscando, procurando, se cortando, sangrando diante do Deus deles, e nada aconteceu. E aí um segundo culto toma conta, em que um homem não grita, um homem não se corta, um homem não faz loucuras, mas um homem decide oferecer um culto racional ao Senhor. E a primeira coisa que esse homem faz é restaurar o altar do Senhor. E eu disse ontem que nós temos 2 problemas. Porque se Elias precisou restaurar o altar, ou o altar já estava quebrado e ninguém se importava, ou durante o que eles estavam fazendo ao seu Deus, o altar se quebrou e de novo ninguém se importou. Elias então restaura o altar do Senhor. E eu disse ontem, quem estava vai se lembrar,
que muitas vezes o que nos move, que é a gritaria, o mover, o pastor que revela até a cor da blusa que você estava usando ontem, muitas vezes o que nos move, o movimento, as coisas incríveis, não move os céus. E o pior, muitas vezes o que move os céus não nos move. E às vezes a gente quer chegar para viver uma experiência, quando durante a semana nós não ofertamos a Deus a nossa racionalidade. Então eu venho para viver uma experiência, eu venho para voar, eu venho para sapatear, para falar em línguas, eu venho para viver uma experiência com o Espírito Santo. Mas quando eu preciso dizer não para o pecado na minha racionalidade, eu digo sim. Então eu quero uma experiência sem oferecer um culto racional. Elias, ele vai na sua racionalidade, restaurando o altar. Ele entende que para o culto acontecer, o altar precisa estar restaurado. E aí quem estava ontem também vai se lembrar que quando o altar está restaurado, você não precisa fazer força para o céu se mover. Enquanto os homens se cortavam, se matavam e sangravam e clamavam, o texto diz que Elias disse: Senhor, me responde. E veio fogo do céu. Por isso que muita gente flui do Espírito e às vezes você não, porque ela já chega com tudo preparado. E você quer chegar aqui e compensar o que você não fez durante a semana aqui. Você quer chegar aqui e dizer: Senhor, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Jesus, não orei essa semana. Deixa eu ler um versículo bíblico aqui agora, para eu me preparar para o culto, porque o culto está começando e eu quero sentir a tua presença. Mas e tudo que você não fez durante a semana, você quer fazer aqui, 5 minutos antes do culto. Isso é se você chegar antes do culto começar. Mas Elias não. Antes de clamar ao Senhor, ele prepara o altar. E é interessante porque o texto diz que ele prepara o altar com as 12 pedras de Jacó. Mas espera aí, já tinha muito tempo que o povo era Israel. Por que ele repara o altar com as pedras de Jacó? Por que não com as pedras das tribos de Israel? Há uma evidência no texto bíblico que o altar é construído através de pessoas imperfeitas. Porque Jacó é o traidor, Jacó é o vacilão, Jacó é o cara que comprou a primogenitura do seu irmão para tentar burlar algo que Deus havia prometido para ele. Então o altar é construído de pessoas imperfeitas, experiências imperfeitas, mas que não nos cabem mais. Porque o Senhor diz: Israel será o seu nome. Então você viveu sim uma vida de Jacó lá fora. Você viveu experiências como Jacó, mas a partir do momento que você se tornou povo, o Senhor te deu uma nova identidade. Quando Elias reconstrói o altar, a identidade de Israel é relembrada. Porque a gente lembra do contexto que Israel estava totalmente afastado do Senhor. Apesar das suas imperfeições, você carrega uma nova identidade em Deus. Você não é quem você era lá fora. Você é uma nova pessoa. Você é um filho do Senhor. E o povo de Israel havia se esquecido disso. Porque quem gerou foi Jacó, mas o Senhor santificou Jacó e o transformou em Israel. Meu irmão, não sei quantas coisas foram geradas na sua vida lá fora, mas o Senhor é capaz de santificar até as experiências ruins que você teve, para transformar em um testemunho que vai construir o lugar da manifestação do Senhor na sua vida. O que era uma vida de traição, o que era uma vida de vacilos e de pecados, se tornou um testemunho de um altar restaurado. O seu testemunho vai se tornar o lugar onde Deus vai se manifestar. Elias então restaura um altar, e ele cava um buraco em volta do altar. Ele cava uma valeta em volta do altar, para deixar bem claro a grande separação que havia entre Israel, uma nação de homens impuros,
e o lugar da manifestação de um Deus que é eternamente santo. Aquele buraco tem o mesmo simbolismo de um véu que separava o santo dos santos das pessoas normais. Era um véu que mostrava toda a separação que havia entre Deus e os homens. Então, quando Elias circula o altar, ele diz: nós temos um problema. Nós estamos separados do lugar da manifestação do Senhor. Nós estamos distantes do lugar do sacrifício. Nós estamos distantes da santidade de Deus. Nós estamos distantes do sobrenatural de Deus. Porque nós nos dobramos aos Baalins. Baalins eram outros deuses. Nós nos dobramos a outros deuses. Nós nos curvamos a eles. Elias então pega a lenha, coloca no altar, parte o bezerro em pedaços e coloca sobre a lenha. E aqui, irmãos, claramente Elias está preparando o sacrifício do holocausto. Se você ler Levítico 1, você vai ver que a ordem do Senhor era: quando forem oferecer holocaustos de gado, parta o animal em vários pedaços e coloque sobre a lenha. Elias estava fazendo um sacrifício pelo perdão dos pecados de Israel. O sacrifício do holocausto é o sacrifício do perdão dos pecados. Só que ele deixa uma ordenança de lado. Porque a ordenança do Senhor era: coloque o animal sobre a lenha, mas o seu intestino e as suas patas você vai lavar antes de colocar no altar. E Elias não faz isso. Elias não lava os intestinos e as patas do animal antes de colocar no altar. Ele coloca tudo no altar. E ele fala assim: pega 4 cântaros de água para mim. Joga aí. Jogaram. Um cântaro eram 12 litros e meio de água, mais ou menos. Mais 4. Mais 4. 12 cântaros. 150 litros. Mais ou menos. Fazendo uma conta rápida na cabeça aqui. Mas eu sou de humanas, não sou de exatas. 150 litros de água depositado no altar. O homem que não lava o intestino e as patas do animal para botar sobre o altar, agora joga 150 litros de água sobre o altar. E essa água ela vai escorrendo sobre o animal, sobre a lenha, sobre o altar, até sobre o buraco que ele tinha cavado, a ponto de encher aquela valeta. O que Elias está comunicando para nós, está dizendo para nós é que a água que vem de Deus não é uma aguinha para lavar uma partezinha ou outra da sua vida. Não é uma aguinha para redimir os seus negócios, mas não redimir seu casamento. Não é uma aguinha para te salvar, mas para não te santificar. Não é uma aguinha que muda só uma parte da sua vida, só um pedaço de quem você é. A água que vem de Deus é uma água que escorre pela sua vida, é uma água viva que desce e vai limpando todos os aspectos do seu ser. A água que vem de Deus não é uma aguinha, é uma água superabundante que flui de você para purificar a sua vida. Não é isso que Jesus diz para aquela mulher samaritana? Se você soubesse a água que eu tenho para te dar, você me pediria e ela se tornaria em você rios de águas vivas. Porque a água que vem de Deus não é uma aguinha para lavar um pedacinho da sua vida. Ai Deus, eu só quero que o Senhor tire a minha alma do inferno, o resto o Senhor não precisa fazer. Não, ou a água que vem de Deus vai tomar conta da sua vida, ou ela não vai fazer nada por você. Ou a água de Deus vai fluir de dentro para fora, ou não vai acontecer nada. A água não é para um pedaço, ela é para o sacrifício, para a lenha, para o altar e até para a vala que fizeram em volta do altar. Só que tem outro detalhe. No capítulo 17, Elias fala para Acabe assim: vai ficar sem chover. E Israel estava sem água. Não chovia, não tinha água, estava escasso. E agora esse homem me pega 150 litros de água,
Imagina o povo olhando, falando, ah, bonito, hein? Nós aqui morrendo de sede. Imagina, você correu uma maratona igual os meninos aqui, e você olha e tem um cara dando água para um cachorro. Você morrendo de sede. Uma vez aconteceu isso comigo. Eu morto de sede, tinha um cara no calçadão dando água para um cachorro. Eu falei, Jesus, Maria e José, me ajuda, Pai. Imagina você passando necessidade de água na sua casa, aí um homem, para fazer um sacrifício, joga 150 litros de água no altar, desperdiça o bem mais valioso que Israel tinha. Isso aqui valia ouro, é 150 quilos de ouro que Elias está jogando fora, no altar do Senhor, porque Israel olhava para o céu e a água não vinha. Mas agora eles veem um profeta do Senhor, que ele diz que habita no céu, jogar água fora. Um recurso tão valioso para eles. Só que a água não estava vindo do céu, justamente porque Israel havia se afastado do Senhor e se curvado a outros deuses. Meu irmão, nessa noite eu quero te dizer, tem muitas coisas que ainda não foram liberadas do céu sobre a sua vida, porque se Deus permitir que aconteça, você se afasta dele. Tem muitas coisas que não aconteceram na sua história ainda, porque se Deus permitir acontecer, no outro dia você larga ele para viver sua vida. Porque Deus, Ele ama nos abençoar com aquilo que a gente não se vende para ter. Agora, se você ainda se vende, se o seu coração ainda idolatra algo, o Senhor não vai liberar para não te perder. Israel olhava para o céu e falava, nós queremos água. E talvez esse tempo de escassez, em que você tem estado diante do Senhor dizendo, Senhor, me dá. Senhor, eu preciso da mudança, eu preciso do milagre, eu preciso da provisão. Eu estou vivendo um tempo de escassez. Talvez esse tempo da dificuldade seja Deus te chamando para perto novamente, porque muita gente olha para o céu esperando a chuva, mas não espera pelo Senhor. Muita gente olha para o céu esperando a provisão, mas não espera no Senhor. A água então, ela enche o buraco que estava separando o altar do povo, com uma mensagem que dizia, quando a água viva vier, ela irá remover toda a separação que existia entre vocês e o meu altar. Ela enche aquele buraco e agora não há mais separação, porque quando a água de Deus vem, Ele elimina a separação, não há mais véu, o véu do templo se rasga, as bênçãos e a presença do Senhor estão disponíveis para nós, porque a água viva desceu do céu e saciou a nossa sede. Não há mais separação entre você e a manifestação do sobrenatural de Deus, porque Ele é aquele que nos faz andar sobre as águas. Elias então chega perto do altar e diz, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Mas o altar não era das pedras de Jacó? Porque nós estamos diante de um Deus que redime o nosso passado, mas que não quer que a gente viva nele. Sim, você foi Jacó. Sim, você viveu uma velha vida. Sim, você teve decepções. Sim, você teve problemas lá atrás. Sim, você viveu dificuldades. Mas entenda uma coisa, uma vez que a sua vida está nas mãos do Senhor, Ele não quer que você olhe para trás. Esqueça das coisas que ficaram para trás, dos erros que foram cometidos lá atrás, porque Deus não é o Deus de quem você era, Ele é o Deus de quem você é e de quem Ele está te transformando. Então Deus, Ele te redime do seu passado, mas Ele vai agir no seu presente e no seu futuro. Às vezes nós oramos dizendo, Deus, muda meu passado. Como eu não queria ter feito aquilo, como eu não queria ter passado por aquilo. Entenda uma coisa, Deus já redimiu o seu passado. Ele diz, os seus pecados eu não me lembrarei mais.
É uma escolha que ele faz. Entende que o Deus onisciente, que conhece todas as coisas, ele escolhe não se lembrar do seu passado. Ele diz: eu não vou me lembrar, eu não quero. Eu até sei, mas eu não vou me lembrar. Eu vou deixar para lá. Eu vou jogar no mar do esquecimento. E às vezes a gente quer lembrar a Deus. Poxa, Deus, como eu queria que fosse diferente. Não, Deus já redimiu o seu passado. O que passou já acabou. Ele vai agir no seu presente e no seu futuro. Porque muitas vezes o nosso apego ao passado faz com que a gente permaneça no mesmo lugar, no nosso presente e no nosso futuro. Por isso que você tem que esquecer das coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo da sua vocação, que é Cristo. Pare de viver no passado. Esquece tudo que ficou para trás. Elias então diz: Senhor, mostra para esse povo que Tu és Deus em Israel. Eu sou Teu servo e conforme a Tua palavra. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Posso te dar um segredo? Posso te dar uma chave? Deveria virar coach e te cobrar isso, mas vou te entregar de graça. É só você agir de acordo com a palavra. Olha o que Elias diz: o Senhor é Deus, eu sou teu servo, e conforme a tua palavra eu agi. Só que a gente vive conforme o que nós queremos, e aí a gente quer chegar aqui e orar pelo sobrenatural. Não é assim que funciona. Elias primeiro agiu conforme a palavra, restaurou o altar, colocou a lenha, colocou o sacrifício, preparou todo o ambiente. Ele diz: Senhor, eu não tenho vivido conforme aquilo que eu quero, mas eu fiz tudo conforme a tua palavra. Então me responde, eu quero ver o teu sobrenatural. Você quer viver coisas extraordinárias no Senhor? Só haja conforme a palavra. Faça todas as coisas conforme a palavra. E ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que Tu és Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o teu coração. E aí o texto diz que então, você percebe que o povo do altar quebrado clamou, gritou, se esparramou, se cortou, fez tudo. E eram 450. Mas bastou um homem disposto a reparar o altar que tudo mudou. A palavra do Senhor diz que então desceu fogo do céu e consumiu tudo. Até a água que Elias tinha mandado jogar, o fogo lambeu, levou. Consumiu o altar, consumiu o sacrifício, consumiu lenha, consumiu água. Se tivesse alguém perto, deve ter consumido alguém também. O fogo do céu desce e consome tudo. E aí todos se prostram e dizem: Ele é o Senhor de Israel. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o que Elias faz depois. Ele manda lançar mão dos profetas de Baal, mata os profetas de Baal. Mas olha só, ele vira para Acabe e diz: Acabe, sobe e come, porque há um som de abundante chuva. O fogo de Deus desceu. Como Elias orou, o coração de Deus voltou para aquele povo. Lambeu o sacrifício, lambeu o altar, lambeu a lenha e lambeu a água que ele havia jogado. O fogo que vem do céu consumiu a água, e agora há um som de abundante chuva. O céu consumiu a água do holocausto, e agora o céu mandaria a água de volta para a terra. Entenda uma coisa: muitas vezes as coisas que você está esperando cair do céu, o céu está esperando você fazer também. Senhor, eu quero viver mais de Ti. E o céu está lá dizendo: então se entrega mais. Senhor, eu quero viver melhor financeiramente. E o céu está dizendo: então confie em mim com as suas finanças.
Seja fiel a mim na sua área financeira. Senhor, eu quero tanto um casamento abençoado. Então se torne alguém com um emocional saudável. Então trabalhe a sua vida emocional. Ai, Senhor, eu quero tanto viver o teu sobrenatural. Então se entregue cada dia mais. Muitas vezes a gente está esperando cair do céu aquilo que o céu está esperando que a gente faça. Por 3 anos e meio, Israel esperou a chuva cair. Quando um homem decidiu jogar água no altar, o som da abundante chuva chegou. Meu irmão, tem coisa que não vai cair do céu para você. Você vai ter que agir. Você vai ter que fazer, você vai ter que correr atrás. Aí o céu se moverá em seu favor. Elias então tem um jovem aprendiz. E ele diz: sobe agora, olha para o mar. Aí o menino sobe. Nada. Vai de novo, meu filho. Estou orando aqui, estou intercedendo. Nada. Vai de novo. Nada. De novo. 6 vezes. Aí na 7ª, ele volta dizendo: Elias, eu não sei nem se era para eu te passar essa informação, que é tão insignificante, mas lá no horizonte, bem longe, eu estou vendo uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Quantos eram os profetas de Baal? 450. Quantos eram os profetas de Deus? 1. Qual era o tamanho da nuvem? Da mão de um homem. Sabe o que o Senhor está dizendo? Basta a mão de um homem disposto a restaurar o altar. Basta a mão de um homem disposto a colocar as coisas no lugar. Basta a mão de uma pessoa disposta a fazer as coisas da forma correta, que a abundante, sobrenatural chuva do Senhor cairá sobre o seu povo. O Senhor está dizendo: basta um homem, basta a mão de um homem buscar as coisas certas. Meu irmão, basta você para transformar a sua família. Basta você se dispor para mudar seu casamento. Basta você se dispor para impactar seu ambiente de trabalho. Basta a mão de um homem que ofereceu um culto racional ao Senhor. É a mão de um homem que reparou o altar. É a mão de um homem que colocou as coisas no lugar. E aí você olha no horizonte e diz: é só a mão de um homem. E o Senhor está dizendo: mas é através dela que eu vou derramar a minha chuva sobre a sua vida. Sabe por quê, meu irmão? E eu preciso encerrar aqui, porque essa frase, se ela não mover você, eu posso pregar mais 4 horas aqui e nada vai te mover. Sabe por quê? Porque bastou a mão de um homem pregada numa cruz. Bastou a mão de um homem pregado numa cruz para você ter esperança de vida eterna. Bastou um homem, a mão de um homem pregada numa cruz, para você ter esperança novamente, para você ter vida abundante, para você ter a sua vida transformada. Basta a mão de um homem para que a chuva da graça de Deus se derrame sobre uma cidade, sobre uma nação, sobre esse planeta. Basta a mão de uma igreja disposta a servir ao Senhor, a levar a sério o altar, a levar a sério as coisas de Deus, para que a abundante chuva do Senhor venha. Porque bastou a mão de um homem pregada numa cruz para mudar a história da humanidade.